E eu quero falar sobre esses três tipos de meta que a gente sempre faz antes de começar o próximo ano, mas hoje eu quero falar sobre meta de estudo, de leitura, meta de aprimoramento pessoal. E eu tenho muita propriedade para falar isso, porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que faz uma lista antes de virar o ano, né? O que eu vou fazer daqui a um mês, 3 meses, 6 meses, onde eu quero estar em dezembro do ano que vem. Sempre que eu fiz essas listas, essas metas, eu sempre me deparei no fim do ano com uma lista da qual eu tinha que dar um check para ver se eu realmente tinha cumprido e que vinha de brinde com muita frustração, porque afinal de contas era impossível literalmente preencher tudo, dar check em tudo, porque no ano passado eu ficava imaginando 1000 situações e, nossa, aquilo pode acontecer, aquilo não pode acontecer, vou colocar como meta perder 30 quilos, fazer uma pós-graduação, ler tantos 1000 livros, enfim. Eram metas e metas e metas que às vezes eu nem tava pronta ali pra cumprir. Mas como a gente tá, né, nesse final de ano e dá aquele ânimo, aquela motivação de, meu Deus, eu preciso correr atrás do tempo que eu perdi, dos meses que se passaram e eu não fiz nada que fosse somar pra minha vida, então no próximo ano eu prometo que eu vou fazer 3 vezes mais. E aí chega no próximo ano e você não fez. Então eu quero falar sobre esses tipos de meta e sobre essa sensação de frustração que a gente fica justamente depois de passar 12 meses daquela lista que a gente criou e aí a gente se depara com a realidade. É muito frustrante e tinha uma coisa que eu fazia em comum, que hoje eu consigo perceber, né? Porque quando eu olho pra trás eu penso, mas por que eu fazia aquela lista de meta? Hoje eu não faço mais, já faz 2 anos que eu não faço. E por que antes, né, eu ficava com a sensação de frustração e hoje, quando eu não faço mais essas listas, eu sinto realmente que eu evoluí no ano? Bom, a primeira coisa que eu quero falar, que eu quero compartilhar que eu fazia, além dessas listas, era ter uma expectativa em cima de tempo relacionado ao ano. Então, eu não tinha metas a longo prazo no sentido de, nossa, o que eu vou querer para daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Era sempre a meta do ano. Então, eu pensava que em 12 meses eu tinha que cumprir aquilo e que se em 12 meses eu não tivesse um resultado satisfatório, eu não consegui. E isso daí relacionado agora, voltando para estudo, né, para leitura e tudo mais, às vezes funciona porque a gente coloca, por exemplo, olha, esse ano eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso finalizar aquele curso. E você consegue, mas de fato, você aprendeu? Porque muita coisa também que eu fiz, que eu coloquei na minha listinha dos anos passados, por exemplo, aprender uma matéria, aprender, sei lá, terminar um curso, eu terminava e eu colocava como check o simples ato de terminar, o simples ato de ter o certificado ali. Mas de fato, eu tinha aprendido aquilo? Eu tinha estudado a fundo, sabe? Ou foi simplesmente só mais um check na minha lista? Isso é uma coisa que eu ficava refletindo muito. E muitas das coisas que eu fiz nos últimos anos foi só um check na minha lista. Então eu comecei a entender que, às vezes, as metas que a gente cria não só pra gente, é pros outros, né? É pra mostrar pras pessoas, é uma forma da gente ali ter uma aprovação social de, nossa, você conseguiu, parabéns. Mas de fato você conseguiu? Porque eu acho que o maior aprimoramento é aquele que é sentido e validado por você, antes de ser por qualquer outra pessoa na face da terra, sabe? Pela sua mãe, pelo seu marido, pelas pessoas do seu trabalho. Então a principal validação que eu entendi é e deve ser a minha. Então eu tenho que aprender aquele assunto, independente se eu vou demorar 12 meses, 24 meses. Eu quero me tornar mestre naquele assunto, eu vou estudar com esse objetivo. Então, antes mesmo de colocar uma meta, deve ser uma meta de 12 meses, uma meta de 6 meses, independente, eu tenho o objetivo de aprender aquele assunto. E pode ser, que aí vem meu segundo ponto, que pode ser que não leve 12 meses, pode ser que leve 2 anos. Pode ser que leve 3, 4, 5 anos para você conquistar aquilo. E aí entra também outro aspecto, que é a questão da desmotivação. Porque, imagina, você fala, eu quero aprender tal profissão, eu quero começar, sei lá, eu quero fazer enfermagem. E enfermagem não é em um ano que você vai aprender, certo? Não é em um ano que você vai ser uma enfermeira. Então são anos estudando. Só que aí passa um ano, você olha e você fala, nossa, eu ainda tô tão longe do meu objetivo.
Ainda faltou, sei lá, 4 anos estudando para eu conseguir me formar na faculdade, para eu conseguir começar a fazer estágio, para eu realmente entrar nessa profissão. E aí você começa nesse, eu diria que é tipo um looping, sabe? Num looping de, nossa, eu estudo e não chego a lugar nenhum. Então você fica 1, 2, 3, 4 anos nesse looping com essa sensação de eu estudo e não chego em lugar nenhum. Então foi isso que eu tive que trabalhar por bastante tempo. Entender que os prazos, as metas, elas não precisam caber em um ano. Elas não precisam ter como meta 12 meses. Pode se estender. Então uma coisa que eu uso muito nesses últimos 2 anos, né, eu usei muito, foi o que eu vou começar em 2025? Eu vou começar a ter uma rotina de leitura. Independente se eu vou ler um livro, se eu vou ler 12 livros, se eu vou ler 40 livros, 100 livros. Eu vou iniciar uma rotina. Eu vou iniciar um hábito nesse ano. Independente da quantidade, o ato de você começar a criar esse hábito vai se desenvolvendo e melhorando durante os anos. E quem sabe, nesse ano que você iniciou o hábito, talvez você não tenha caminhado tanto, mas no próximo, como você já vai ter ali um histórico de alguns meses fazendo e tudo mais, você tem um desenvolvimento maior. Então, um exemplo. Em 2022 para 2023, eu coloquei como meta ler mais livros. Então, eu comecei esse hábito em 2023. Em 2024, eu aprimorei esse hábito. Em 2025, eu vou continuar aprimorando. Então, é um hábito que eu vou manter na minha vida. Eu quero manter na minha rotina. Então, não é uma coisa do tipo, para 2023, eu desejo ler com mais frequência. Não, eu desejo, a partir de então, começar a ler com mais frequência. E isso te priva muito de frustração, e frustração à toa, porque você coloca uma meta, ler 20 livros, mas vão ter meses que você não vai estar disposto, ou não vai dar, vai acontecer alguma coisa, algum problema no trabalho, ou tua cabeça vai estar muito cheia, ou você vai querer ter outros hobbies, outras metas, enfim. E aí quando você não faz, você se pune. Então você chega no final do ano com aquela sensação de, poxa vida, eu coloquei a meta ler 10 livros, eu li 8. Eu falhei. Essa sensação de eu falhei é horrível, ela é péssima. Inclusive, faz e impacta você nas próximas coisas que você for fazer. Você já vai com a cabeça de eu posso falhar, eu posso errar porque eu errei na questão do livro, eu não consegui completar a minha leitura de 10 livros no ano. Então eu falhei. E eu sempre fui uma pessoa que tinha na mente que eu era uma pessoa que falhava com constância. Sempre acreditei nisso. Eu sou péssima com constância. Mas não é que eu sou péssima com constância. É que eu achava que a constância era fazer todos os dias na mesma proporção. E hoje eu entendo que ser constante não é fazer todos os dias na mesma proporção. Ou seja, você cumprir uma meta não é você fazer aquela meta do jeitinho que você idealizou e completar ela independente da circunstância. É você trabalhar na meta, é você pensar na meta, é você se dedicar para aquele momento, para aquela ação ou para que algo se concretize. Então, depois que eu comecei e entendi que as metas dos anos, né, não precisam ser divididas em meta, metinha e metona, e sim hábitos, pra mim tudo mudou e tudo fez sentido. Quando eu falo também, por exemplo, agora a gente falou sobre livro, né, mas vamos falar sobre um objetivo que realmente pode ser alcançado. Abrir uma empresa. Em 2017 para 2018, eu tinha o objetivo de abrir uma empresa, e eu passei o ano inteiro em busca disso, e eu consegui. Mas o que é abrir uma empresa? Na época, na minha concepção, era abrir um CNPJ, colocar minhas coisas no ar e começar a vender. Hoje, a minha concepção de abrir uma empresa é totalmente diferente. Então, eu comecei uma empresa em 2017 e durante os outros anos, eu fui aprimorando ela. Eu estudei mais sobre empreendedorismo, sobre administração, eu aprendi sobre marketing, eu comecei a entender mais sobre como funciona a questão de burocracia, de impostos, de vendas. Então, eu comecei em 2017, mas os outros anos não deixou de ser uma meta na minha vida. O fato de abrir uma empresa continuou sendo. Detalhe, 2017 eu tinha 20 anos e eu achava que aos 21, 22 eu já teria tudo pronto na minha vida, já teria um apartamento, um carro. Não entrando na questão econômica, agora falando somente sobre expectativas,
eu achava que até 2018 eu teria que ter, 2019 mais ou menos, eu teria que ter cumprido essa meta. E o que aconteceu? Eu, sim, abri a minha empresa, mas deu várias coisas erradas depois. Por quê? Porque eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento suficiente e eu tava aprendendo. E isso, né, esse fato de eu ter falhado, no fim das contas, somou pro meu processo. Então, não é porque eu falhei um momento que eu deixei de cumprir minha meta. Eu cumpri. Eu venho cumprindo todo ano. Eu venho cumprindo toda vez que eu sento e vou estudar sobre, toda vez que eu me dedico, né, pra empresa, toda vez que eu penso nela e trabalho nela. Eu estou cumprindo o meu objetivo. E quando a gente fala de estudo também, eu dei o exemplo no começo, né? Quando a gente quer fazer um curso, uma pós-graduação, muitas vezes a gente coloca como meta, como eu disse, a questão do diploma, né? Se formar. E claro, quando a gente se forma, é uma alegria que não tem explicação. No dia da minha formatura, eu lembro, assim, em detalhes, a alegria. Eu lembro a alegria, a sensação que eu tava sentindo de ter completado. E quando chegou meu diploma, então, eu tava super, hiper, mega feliz, sabe? É como se eu tivesse realmente, sabe, dever cumprido. Foi literalmente isso, dever cumprido. Só que não tava cumprido, ainda era um dever. Porque o meu objetivo não era só ter o diploma pendurado na parede ou falar para as pessoas que eu era formada. Era saber, era aprender. Então, quando a gente coloca meta também relacionada a estudo, muitas vezes a gente coloca, né, se formar e chegar num ponto ali que conclua, né, que comprove que a gente realmente fez, que a gente realmente se formou, que a gente realmente estudou. Mas eu acho que a gente precisa colocar metas também de aprender. Coloque metas de aprender para 2025. Um exemplo, como eu já disse, sou formada em marketing e tudo mais, só que eu tô estudando neurociência. E neurociência vai fazer parte das minhas metas para 2025, com toda certeza. Só que assim, recapitulando o que eu falei, é uma meta contínua. Então começou agora em 2024 e eu vou levar para 2025 como objetivo, como meta, né? Aprender e continuar aprendendo assuntos relacionados à neurociência. Só que tem um assunto dentro da neurociência que envolve ali, né, que é a cronobiologia. E a cronobiologia é um tema que eu quero estudar em 2025. E meu objetivo maior é aprender. Não é fazer um curso na área, não é ter um diploma, é aprender esse assunto. E quando a gente coloca a meta no aprender, eu acho que a gente se frustra menos. Porque depende só da gente. Então, por exemplo, eu quero aprender esse tema. O que eu vou fazer? Eu vou passar o ano inteiro, por exemplo, estudando que nem louca, 4 horas por dia, neurociência, respirando só esse tema, só lendo livros sobre esse tema. Não, porque além disso eu também tenho outras metas de aprender outras coisas. Então o que eu faço? Eu encaixo esses temas no meio da minha rotina. Então pode ser meia hora por dia, 20 minutos por dia, ler um livro relacionado por semana, independente. O meu objetivo é aprender. Esse ano, por exemplo, teve momentos que eu não consegui estudar o inglês, né, como eu já fiz um vídeo, vou deixar até o card aqui, da forma como eu queria estudar o inglês. Então, muitas vezes eu estudei 10 minutos por dia, outras vezes eu também exagerava, eu estudava 4 horas por dia, né, era sair do básico do inglês. Eu cumpri esse objetivo? Cumpri! Então, eu acho que, em resumo, a ideia desse vídeo é basicamente você não colocar expectativas, muitas expectativas, no tempo, e sim na questão de alcançar o objetivo mesmo, sabe? E não delimitar, né? Não vai ser em 2025 que eu vou aprender, não vai ser em 2026. Então, quando eu penso em objetivo hoje, eu penso de uma maneira mais, como eu disse, sem limitar, né? Sem deixar fechado, não, eu preciso completar nesse tempo, não necessariamente. E eu falei também exemplos relacionados a estudo e leitura, mas isso pode se encaixar para qualquer coisa da tua vida que você quiser encaixar, né? Casamento, viagem, né? Às vezes você quer viajar, mas em 2025 não vai dar, sei lá, porque você não vai ter férias, não vai dar para encontrar a data ali certinha para viajar, mas você talvez ir pagando, por exemplo, as parcelas em 2025 para 2026, você já tá ali trabalhando no seu objetivo. Então eu acho que isso evita, né, muita frustração desnecessária e também coloca o foco no objetivo correto, que é o processo e não só na linha de chegada, né? Não só no resultado final. Bom, agora que eu já falei um pouquinho sobre planejamento, eu quero só encerrar esse vídeo falando que um dos meus planos e objetivos para esse canal em 2025 é fazer vídeos com mais frequência, porém com mais qualidade. Então, eu sempre gosto de vir aqui, colocar meu rosto, conversar. Só que eu descobri uma paixão
referente a esse canal esse ano, que é falar sobre estudo. E eu senti que tem um público muito interessado, né, em começar a estudar, aprender a estudar. E é por isso que eu comecei, inclusive, a estudar neurociência, a entender realmente como funciona o cérebro, né, as nossas motivações, o aprendizado e tudo mais. Então, é um assunto que eu quero trazer mais para o canal e de uma forma melhor, de uma forma aprimorada. Então, eu espero começar em 2025 vídeos mais focados em estudo, em aprendizado, mas também vou continuar compartilhando aqui minhas experiências, conversando, que eu gosto muito de falar. Eu acho que já deu para perceber, mas é isso. Então, para esse 2025, para o canal, eu espero de coração que seja um ano muito abençoado, que eu possa passar muita informação de qualidade aqui, que eu possa trazer cada vez mais conhecimento agregado. Obviamente que você possa também se aprimorar, porque o meu objetivo é que você estude, né? É que você se aprimore, é que você cresça também. Então, o objetivo é uma via de mão dupla, né? É que nós possamos crescer juntos e eu possa somar na vida de mais pessoas, como foi 2024, que foi muito bom ter tanta gente aqui comigo agora no canal, né? Chegou muita gente nova esse ano e eu tô muito feliz de estar voltando. Mas em resumo, eu espero que 2025 seja um ano maravilhoso para nós, né? Para todo mundo, que seja um ano que traga muita renovação. Acho que todo mundo tá precisando, né? Mentalmente, emocionalmente, um ano de renovação e de notícias boas, que a gente tá precisando de notícias boas e leveza, né? Te vejo em 2025, um ótimo final de ano pra você. Um beijinho e até o próximo ano. Tchau, tchau!